Afinal, o que significa ser saudável? E o que é estar doente? Parece uma pergunta simples, né? Mas olha, um filósofo chamado Georges Canguilhem chegou e virou tudo o que a gente pensava saber sobre isso de cabeça para baixo. Então, vamos mergulhar em como ele redesenhou completamente essa fronteira entre o que é normal e o que é patológico. Vamos parar para pensar um pouco. A gente usa essas palavras o tempo todo: normal, doente. Mas será que essa divisão é tão nítida assim como ligar e desligar um interruptor? Ou será que a realidade é, na verdade, bem mais complexa, cheia de tons de cinza? Pois é, a visão tradicional é bem direta. Saúde é o padrão, a doença é quando algo sai desse padrão. Quase como uma linha reta onde, se você tem menos saúde, automaticamente tem mais doença. Mas, e se essa linha reta for, na verdade, uma grande ilusão? É exatamente essa ideia que o Georges Canguilhem veio desafiar. Ele chegou com uma proposta que, para a época, era radical. A doença não é só menos saúde, é outra coisa. E olha, essa frase dele resume tudo de uma forma genial. Para o Canguilhem, ficar doente não é como diminuir o volume da saúde. É mais como mudar a estação de rádio. A vida não se torna menor, ela se torna diferente. Ela passa a ter as suas próprias regras, os seus próprios desafios. A visão que o Canguilhem estava criticando era a do positivismo, de pensadores como Comte e Claude Bernard. Para eles, era tudo uma questão de números. Febre era só um aumento na temperatura normal. Hipertensão, um aumento na pressão normal. Era uma simples questão de grau, de mais ou menos. Mas aí o Canguilhem vira à mesa. Ele diz, não é uma questão de quanto, mas sim de como. A vida de uma pessoa doente tem a sua própria lógica, a sua própria normalidade. É uma nova organização, uma resposta completamente diferente às exigências do mundo lá fora. Ok, então se a doença é uma nova forma de vida, o que danado é a saúde, afinal? A resposta do Canguilhem para isso é surpreendente e, olha, é incrivelmente poderosa. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Se ser saudável não é só não ter sintomas, não é estar num estado de equilíbrio perfeito, então o que é? O que realmente significa estar saudável? E é aqui que a ficha cai. Com ele, a saúde deixa de ser uma coisa que se tem, como se fosse um objeto, e passa a ser algo que se faz. É uma capacidade, sabe? Uma força ativa para a gente encarar o mundo. E aqui está o conceito-chave de tudo: capacidade normativa. Ser saudável, para ele, é ser capaz de enfrentar o inesperado, de cair e conseguir se levantar, de criar novas regras para si quando o mundo muda. É sobre ter flexibilidade para se adaptar e não a rigidez de um padrão perfeito. E se a gente segue essa linha de raciocínio de que saúde é essa capacidade de adaptação, chegamos a uma conclusão que é inevitável. Aquela ideia de um normal que serve para todo mundo, bem, ela começa a desmoronar. A grande sacada é que o normal não existe no vácuo. O que é considerado normal para um organismo depende totalmente do seu ambiente, dos desafios que esse ambiente impõe a ele. Pensa no famoso exemplo do astigmatismo que ele usa. A condição biológica é a mesma, certo? Mas o valor dela muda completamente dependendo do contexto. Para um agricultor lá no campo, ter astigmatismo pode não ser problema nenhum, mas para um piloto de avião, aí já é um impedimento sério. A biologia é a mesma, o que muda é a norma, a exigência do ambiente. Essa citação amarra tudo. A patologia não está na célula ou no órgão de forma isolada. Ela está na relação entre a pessoa e o seu mundo. Está na forma como uma condição afeta a capacidade daquela pessoa de viver e agir naquele mundo específico. E agora, a gente chega ao ponto mais paradoxal do pensamento de Canguilhem. Um aviso que talvez hoje seja mais relevante do que nunca. Parece loucura, não é? Mas Canguilhem argumenta que essa obsessão por um ideal de saúde perfeito, sem nenhuma falha, pode ser, ela mesma, uma forma da doença. Ele chamou isso de patologia da saúde perfeita. É o que acontece quando a gente medicaliza cada pedacinho da vida, quando qualquer desvio da média estatística é visto como um problema que precisa ser corrigido. E ao fazer isso, a gente perde justamente aquilo que nos torna saudáveis, a nossa capacidade de tolerar imperfeições e de nos adaptar. A gente acaba se tornando mais frágil. No fim do dia, a grande mensagem é esta. Saúde de verdade não é sobre a ausência de problemas, mas sobre a capacidade de lidar com eles. É sobre resiliência, sobre ter jogo de cintura para continuar vivendo, mesmo quando a vida está longe de ser perfeita. E isso tudo nos deixa com uma pulga atrás da orelha para refletir.
No nosso mundo, que é obcecado por métricas, por otimização, por padrões, como é que a gente pode recuperar essa visão mais rica, mais humana da saúde? Como podemos celebrar os diferentes jeitos de viver sem sentir essa necessidade de consertar tudo o que foge de uma norma que, muitas vezes, é artificial? Fica aí a reflexão.